Está com a Bíblia aberta aí? Josué, capítulo 7, versículo 19. Amém, misericórdia. Escola de formação, vai começar, hein? Vamos começar não, nós já estamos aí, né? Todos os domingos, a escola geral funciona normalmente. Eu vou ler numa versão da Bíblia Viva. É uma versão mais atual e você acompanha na sua versão aí. A partir do versículo 19 diz assim: Josué disse a Acã: Filho meu, louve e glorifique ao Deus de Israel e confesse tudo o que ele fez. Não esconda nada. E Acã respondeu: Pequei realmente contra o Senhor, Deus de Israel. É que eu vi uma bela capa importada da Babilônia, uma das peças de prata e uma barra de ouro, valendo uns 50 siclos. Então eu não resisti. Peguei tudo aquilo, fiz um buraco no chão da minha tenda e coloquei a prata por baixo e por cima o ouro e a capa. Com isso Josué mandou uns homens procurarem aquelas coisas. E eles correram até a tenda e acharam tudo enterrado, já como Acã tinha dito. A prata por baixo, o restante por cima. Levaram os objetos a Josué, que estavam reunidos com o povo na presença do Senhor. Então Josué e os israelitas pegaram Acã, a prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que ele tinha, e levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe desgraça ao nosso povo? Agora o Senhor Deus vai trazer desgraça a você. O povo de Israel apedrejou os condenados, queimou os corpos e tudo mais. Depois levantou sobre os destroços um montão de pedras que continua lá. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Acor até hoje. E assim apagou-se o furor da ira do Senhor. Pai, louvamos o Teu nome nessa tarde, início de noite. Muito obrigado e te agradecemos mesmo por este privilégio de estar na Tua casa. Por este privilégio de poder cultuar, louvar o Teu santo nome e dizer que Tu és o nosso Deus e nós somos os Teus servos. Ó Deus, lemos a Tua palavra, uma palavra difícil, dura, mas em tudo o Senhor quer nos falar, abençoar, nos alcançar de forma especial. Por isso fala conosco, ministra ao nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa aqui pelo nome. Ó Deus, o Senhor conhece no íntimo, o Senhor conhece na intimidade. Aliás, o Senhor formou desde o ventre da mãe de uma forma maravilhosa. Muito obrigado. Queremos a Deus pedir também que o Senhor nos abençoe, pedir que abençoe os nossos pastores que estão de férias, pastor Valteci, pastor Luiz, pastor Félix, o Senhor esteja abençoando a vida deles. Oramos também pelo retiro de casais, abençoamos a vida do Denilson, da Otacila, ó Deus, e todos os demais casais que já foram e que irão conosco. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós somos diferentes. Cada pessoa traz consigo uma dose de mistério. É o jeito de ser de cada um. Não tem ninguém igual. Desses 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, todos somos diferentes. É assim que Deus nos fez. Por isso, no início nós falamos que a Bíblia diz que somos feituras do Senhor. Poema, obra-prima. Então ninguém é igual a ninguém. E você pode ter na sua casa filhos, até gêmeos, mas são diferentes. Eles não são iguais. Podem ter uma aparência também muito parecida, mas as atitudes, o caráter, a personalidade, o temperamento são diferentes. É o jeito de ser de cada um. São peculiaridades que tornam cada um ser humano único, com razões, reações próprias, singulares, e vão do gosto ao desgosto, do sorrir e ao chorar. São diferentes, somos diferentes. É assim, você sabe disso e você sabe como que é lá na sua casa. Algumas vezes, numa mesma casa, sobre o mesmo teto, uns choram, o outro sorri. Debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto, um está chorando
e o outro está sorrindo. Debaixo de numa mesma cama, debaixo de um mesmo lençol. Um dorme em paz, tranquilo, e o outro fica do lado, agonizando, acordado, às vezes a noite toda, passando em claro. Somos assim diferentes, somos assim desse jeito. E todos nós passamos por essa batalha na vida, né? São as batalhas ocultas da vida, que para uns são combustíveis, para outro é prostração, abatimento, qualquer tipo de batalha emocional, batalha que a gente tem todos os dias. Nós estamos neste mundo, e a palavra do Senhor diz que neste mundo nós teremos aflições, e temos tudo isso. Então, mas cada um reage diferente em relação a essas batalhas da vida. Uns realmente tomam isso como um combustível, levanta a cabeça e segue em frente e continua a vida. Outros se abatem, se prostram e ficam parados, estagnados e não saem do lugar. Mas qual é, pois, essa grande batalha da vida? O que é esta batalha da vida? Qual é a minha maior batalha nesta vida? Eu creio que a minha maior batalha nesta vida, ela se chama Fabiano. Sou eu mesmo. É eu mesmo que enfrento as maiores batalhas dentro de mim. Nós temos que vencer nós mesmos. As maiores batalhas estão dentro de nós. As maiores batalhas não estão externa, mas está interna, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, no nosso espírito. E nós lutamos com isso todos os dias. Lutamos com isso todas as manhãs. Passamos os dias todo dia lutando, e é sobre este assunto que eu quero abordar, em cima desse texto, usando o exemplo de Acã, as batalhas da vida, como vencer essas batalhas da vida. O texto que nós lemos, ele fala da conquista de Israel, logo quando passou o deserto e chegou à terra prometida. Então ali, antes de atravessar o rio Jordão, Deus manifesta seu povo e coloca algumas ordens, algumas diretrizes para Josué, que era o líder, e Josué passa para o povo. Então eles vão e começam a conquistar a terra. A primeira conquista foi Jericó, foi aquela conquista épica daquela cidade fortificada, com muros largos, que aos olhos humanos isso é impossível de vencer, mas Deus deu ordem e falou: vocês vão rodear as muralhas e vão cantar durante 7 dias, no último dia, no 7º dia, vocês vão rodar 7 vezes em volta da muralha. Na 7ª vez, vai se tocar a trombeta, e quando tocar a trombeta, o povo grita, com um grande grito de vitória, de brado, e as muralhas vão vir ao chão. E assim aconteceu, eles fizeram isso, e ao 7º dia, diante do som das trombetas, o grito de vitória, o brado, aquele muro veio ao chão, e eles conquistaram Jericó. A única parte do muro que ficou foi a casa de Raabe, porque tinha ali um concerto com Deus, e ela foi salva, toda a sua família. Assim foi a vitória em cima de Jericó. Logo em seguida, logo depois disso, veio a cidade de Ai. O segundo obstáculo foi a cidade de Ai. E a gente pode olhar até esse nome e falar com esse próprio nome. Era uma cidade pequena. Ai, coitadinhos. Poderíamos falar desse jeito, porque era uma cidade muito pequena. Mas a campanha do povo de Israel, inexplicavelmente, foi uma derrota. Os próprios espias, quando estiveram em Ai, falaram assim: não precisa mandar muita gente, os 2.000, 3.000 soldados já é o suficiente. Mas, inexplicavelmente, houve uma derrota. Com poucos, a cidade pequena, e os guerreiros de Israel voltou envergonhado. Então Josué reuniu o povo e, triste, consultou a Deus, e a pergunta era: por que, Senhor? Por que está acontecendo? Por que nós somos derrotados assim vergonhosamente? E o que está acontecendo no nosso meio? E aí Deus fala que havia pecado no meio do povo, e por isso a derrota, e por isso a vergonha, e que tinha que fazer um conserto. E aí a pergunta diante de todo o povo, e a pergunta diante de todas as tribos, a pergunta de Josué para aquelas pessoas que estavam ali: quem é o culpado desse infortúnio?
E foi esse silêncio no acampamento, diante da pergunta: quem é o culpado desse infortúnio? O que se ouvia era cri, 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 só os grilos, ninguém falava nada. E então houve duras penas, investigação minuciosa, denúncias, e chegou lá em Acã. E ele, no texto que nós acabamos de ler, ele admitiu o pecado, e ele falou que foi ele que fez isso. E apesar dele ter feito isso, toda a família, foi ele que fez o responsável, mas toda a família, sua propriedade, acabamos de ler, todos foram apedrejados, mortos, queimados, e isso aconteceu naquele vale, o Vale de Jacó, que significa banimento. Toda a família foi banida. A maior batalha na vida de Acã não foi contra Jericó, fortificado muro de Jericó. A maior batalha não foi contra aquela cidade fortificada, mas foram as muralhas que havia dentro do coração de Acã. Foi contra ele próprio, contra a sua própria alma, de usufruir de coisas que Deus fala: não pegue isso, não faça isso. De usufruir coisas que não eram abençoadas. Poderiam ter a bênção de Deus, poderia ter o melhor de Deus, poderia ter o melhor naquela terra, mas escolheu ficar com a maldição. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece o coração e não acrescenta dores. Bênção fora da presença do Senhor, algo que não vem de Deus, com certeza, queridos, pode se preparar que vai vir dores. Pode se preparar que vai vir lutas como essa. Pode se preparar que você, a sua esposa, seus filhos, seu esposo, todos vão sofrer em função da sua atitude, porque escolheu não a bênção de Deus, mas outro tipo de bênção, outro tipo de coisas que não pertencem ao Senhor. E nós queremos analisar este pecado de Acã e dizer que nesta batalha da vida, nesta maior batalha da vida dele, ele fracassou. Agora, nós podemos tomar isso para nós e tomar uma atitude hoje de mudar a história da nossa vida, de mudar a história da nossa família, porque as nossas maiores batalhas é dentro de nós mesmos, é dentro do nosso coração. Primeira coisa que queremos analisar na vida de Acã os nossos maiores fracassos, eles estão ligados aos nossos traumas passados. Os nossos maiores fracassos na vida estão ligados a esses traumas do passado. Se a gente olhar a vida de Acã, ele nasceu no deserto. O povo ficou 40 anos no deserto. Ele nasceu no deserto, uma vida dura, com muitas limitações, uma infância sofrida, aniquilada, nunca teve uma casa fixa, um local fixo, sempre lutando para sobreviver no deserto. Noites frias, escuras, dias de muito calor, que por todos os lados que se olha só via areia e mais nada, uma solidão muito grande. Foi um grande trauma na vida daquele homem, um trauma não faltava na vida de Acã. Traumas que ergue por dentro dele verdadeiros cárceres, ele ficava preso dentro dele próprio, de sentimentos negativos, de atitudes autodepreciativas, de vícios acorrentadores. Há pessoas que não sabem valorizar a ela própria, não se amam, não deixam o amor de Deus entrar, são dominadas até pelos outros, negociam a própria dignidade e vendem isso por muito pouco. E foi isso que aconteceu na vida de Acã. Ele não conseguia lidar com ele próprio, com seus sentimentos, com seu passado, com a vida dura, com a escassez, com aquele deserto, com aqueles traumas. Então tudo era um cárcere dentro dele, os sentimentos negativos, ao ponto dele agir desta forma. Tem muitas pessoas que Deus já tirou da miséria, mas ainda vive e continua vivendo na miséria. Tem muitas pessoas que Deus tirou da miséria, mas continua vivendo naquela miséria. Se a gente olhar o povo do Egito, eles saíram do Egito, mas do Egito não saíram deles. Tem muita gente que está na igreja, na presença do Senhor, mas vive debaixo de uma miséria, como se estivesse vivendo lá fora, longe e distante do Senhor. Tem muita gente vivendo desse jeito.
Quando morava ainda em Resplendor, tinha uma pessoa, ele tinha uma propriedade, uma roça, mas vivia aparentemente numa casa muito ruim, tinha uma família grande, muitos filhos, mas os filhos não tinham roupa, a casa não tinha comida, e este homem vivia desse jeito. E quando este homem morreu, e foram até o quarto, debaixo da cama tinha uns 2 ou 3 sacos cheios de dinheiro. Dinheiro até que já não valia mais, porque já tinha trocado a moeda. Mas vivia miseravelmente, com muito dinheiro dentro de casa, os filhos passando fome. Tem gente que tem a bênção de Deus, mas vive miseravelmente, não sabe lidar com isso, não sabe aproveitar as bênçãos de Deus, não sabe gozar daquilo que Deus tem. É uma luta que se trava dentro da própria pessoa, que vira uma ganância, que olha isso, enterra essas coisas e acha que vai levar isso quando morrer. Esquece da família, esquece dos filhos, esquece da esposa, do esposo e vive miseravelmente, com todos os recursos que tem. Meu pai passou uma vida muito difícil na infância, também com muita escassez, com muita dificuldade. E graças a Deus, Deus abençoou. E hoje tem uma vida, como o Ari disse, o suficiente, mas que a gente vive com tranquilidade. Mas essas coisas ainda estão no coração dele. Poderia estar aproveitando, está aposentado. Poderia estar aproveitando com a minha mãe, viajando, conhecendo outros lugares. E às vezes fica o ano todo dentro de casa. E aí é o momento que a gente vai lá e busca, pai, vocês vão conosco. E a gente viaja junto e sai junto. Mas parece que tem todos os recursos, a bênção, mas acha que vai faltar se gastar um pouco, se investir um pouco. E não vamos longe, própria igreja, nós falamos do retiro de casais. É lógico, nós temos vários eventos na igreja, você tem que controlar realmente as suas finanças, você tem que ter um controle do seu orçamento familiar, mas muitas das vezes você tem a oportunidade de ir com a sua esposa para um hotel, e você não vai, e vai passando os anos, e vocês nunca experimentaram isso. Nós tivemos o ano passado um casal assim, muitos anos de casado, a primeira vez que ela saiu para um hotel com o esposo foi o ano passado, no retiro. Isso significou muito para ela. Não era problema de recurso financeiro, era um problema de uma miséria dentro da alma, dentro do coração, que precisava ser mudado. Nós temos que reagir de forma positiva quanto aos nossos traumas passados. O ano de 1983, muitos aqui não tinham nem nascido ainda. Eu saí de Minas Gerais, eu estava com 15 anos, lá não tinha mais opção de estudo, então eu tinha que vir para Vitória. Então eu vim a Vitória, fiquei na casa da minha tia, fiz inscrição na escola técnica, voltando de trem, com poucos recursos. Voltando de trem, nós paramos em João Neiva, o trem vinha de Vitória, paramos, eu fui fazer inscrição no Senai, que também era uma boa escola na época. E nós saímos da estação, quem conhece sabe, saímos da estação ali, em Piraqueçu, e fomos a pé até no centro lá da cidade, a um longo caminho, subir aquele morro, fizemos a inscrição, isso eram às 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, e voltamos, já estava dando depois do meio-dia, sol muito quente, sem comida, sem dinheiro para comprar comida, paramos debaixo de um pé de manga, eu e um primo meu. A manga estava verde. E foi o nosso almoço, manga verde. Naquele momento ali, eu parei, olhei para aquilo e falei, você quer saber? Eu não volto mais para essa cidade. Eu não quero saber dessa cidade na minha vida. E eu vou chegar em casa, eu vou estudar muito, porque eu vou passar na escola técnica, mas não vou vir estudar aqui. E foi isso que eu fiz. Cheguei, estudei todos os dias, até chegar o dia da prova na escola técnica, fiz a prova e passei. Aí, glória a Deus. João Neiva, nunca mais. Caminhei a escola, fiz um estágio,
E quando eu estava na Escola Técnica entregando o meu relatório de estágio, a empresa em João Neiva ligou e falou: estou precisando de alguém para trabalhar aqui. Falei: João Neiva? De jeito nenhum. Não, vem cá. Aí o professor do lado: não, vai lá e pelo menos conhecer a empresa. Falei: só porque o senhor está falando, eu vou lá. E aí foi eu e outro amigo que estudávamos juntos. Chegamos em João Neiva, naquela rodoviária, no morro acima, assim, no bairro chamado Coab, que é o bairro que a minha esposa morava, nem conhecia ainda, né? Uma briga muito grande, saiu gente rolando daquele morro e veio parar aqui embaixo. Falei: não devia vir para esse lugar, já estamos errados aqui. E aí fomos até a empresa, chegamos lá na empresa, ela estava iniciando, então estava tudo ainda em terraplanagem, os escritórios eram de madeira. Eu olhei aquilo, falei de novo com o colega, falei: rapaz, vamos embora, nós estamos no lugar errado, vamos voltar. E de repente veio o gerente geral da usina, muito sujo, todo empoeirado. E ele chegou e falou: vamos lá? Falei: vamos, você vai levar a gente lá no gerente? Não, sou eu mesmo. Aí eu olhei para o meu colega e falei: com você. E ele, começamos a conversar. Naquela época tinha um emprego já certo para trabalhar na CST. E naquela época era daqueles valores com muitos zeros, né, cruzados novos, nem lembro qual era a moeda. E eu vou chutar um valor aqui, que eu não sei exatamente o valor real, mas era como se fosse assim: eu ia ganhar 2.000 aqui se eu estivesse na CST. Na conversa com ele, nós perguntamos assim: qual é o salário? Fala logo que a gente define e pronto. Começa com 15.000. Eu olhei para ele: agora? E comecei a trabalhar naquela empresa. Mas graças a Deus que os nossos planos não são os planos de Deus. Deus tem planos muito maiores para nós. E aí eu comecei a trabalhar ali. Duas coisas muito importantes na minha vida aconteceram naquela cidade. Eu vou colocar por ordem de acontecimento, não vou colocar por ordem de importância. Mas a primeira coisa foi conhecer a minha esposa. E aí aquele morro lá em cima, eu subi aquilo com a maior facilidade, rindo. Então foi ali que nós nos conhecemos. E a segunda coisa foi ali também que eu conhecia Jesus Cristo. Foi ali que a minha vida mudou, foi ali que a história da minha vida mudou, foi ali que Deus travou comigo esta batalha interior, me libertando. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o nosso Senhor Jesus. E isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus mudou a minha história. Raramente, queridos, nós sabemos lidar com esses sentimentos, com esses traumas, com a raiva, com o ressentimento, com as revoltas, nesses momentos diferentes da nossa vida, nesses momentos difíceis da vida. São sentimentos danosos e geralmente mais fortes que a nossa capacidade até mesmo de reagir, de resistência. Então, o que fazer? Quanto custa a nossa liberdade? Quanto custa isso, ser livre desses sentimentos? Qual é o preço? Tem preço? Aonde encontrar, então? Porque isso não tem preço. Não tem preço. Essa liberdade, essa paz que nós temos na nossa alma, por Jesus habitar no nosso coração, dinheiro nenhum paga. Você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, você pode se comparar aí ao Bill Gates, mas se você não tiver Jesus no coração, você não tem essa paz. Você não tem essa paz, porque só Ele que dá. Aonde que a gente encontra isso? Muitas pessoas têm procurado em lugares, em coisas, em objetos, na fama, nas drogas, em muitos lugares. Mas não acha, porque nós só achamos essa paz, essa liberdade, essa libertação da nossa alma em Cristo, só em Jesus. Só em Jesus, sempre na verdade de um coração que ama, que perdoa, coração sarado, curado pelo sangue de Jesus, que reage, e principalmente no encontro com Deus, que é a fonte de todo amor e liberdade. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Nós só vamos encontrar essa paz quando nós tivermos um encontro com Deus. Você acha que, a partir daquele momento que eu falei, eu começo hoje, e realmente foi aquele valor, eu não conseguia gastar aquele dinheiro, mas aquilo trouxe paz para a minha alma, aquilo trouxe alegria, aquilo... Não, foi só quando Jesus entrou no meu coração, porque mesmo ganhando aquele valor, nós chegamos no fundo do poço.
mesmo ganhando aquele valor, o nosso casamento estava acabado, a nossa família estava acabada, mesmo com todos aqueles valores, nós éramos muitos miseráveis e infelizes. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, isso mudou a nossa história. Com 6 meses, quando eu me converti lá em Geneva, 6 meses após a minha conversão, o que veio? Uma carta de demissão. Então, de todo aquele valor que eu ganhava, nós passamos a ganhar 75% do salário mínimo, que não chegava a ser um salário mínimo. 2 anos. Mas, com uma grande paz no nosso coração. A nossa fé não estava baseada no salário. A nossa fé agora estava baseada no Senhor. Ele é o provedor, Ele é o nosso Deus. Essa paz só vem do Senhor. Esta é uma das grandes batalhas da nossa vida, que nós travamos, desta angústia na alma, de lutar com traumas do passado, com a vida do passado. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei se seu pai abusou de você. Eu não sei se seu pai maltratou a sua mãe. Se era uma pessoa alcoólica e chegava bêbado e quebrava as coisas dentro de casa, isso ficou na sua memória, isso está no seu coração, isso está na sua alma. Eu quero dizer uma coisa: o seu pai não tem condições de reverter isso, já aconteceu. Seu pai não tem condições, eu acho que possivelmente até morreu. Mas o Senhor Jesus tem, Ele pode passar o sangue aí, limpar e te libertar desta trauma do passado e te fazer uma nova criatura. Segunda coisa que, dessa batalha da vida, olhando para a vida de Jacã, a justificativa não nos livra da consequência. A justificativa não vai nos livrar das consequências. Altacila falou um texto aqui da Bíblia: o que nós plantamos, nós colhemos. Não tem jeito, querido, é a lei da semeadura. Isso é na vida espiritual, isso é na nossa vida familiar, em todas as áreas, lá no seu trabalho. O que você semear, você vai plantar. Não tem como a gente correr disso. Nós não podemos jogar a culpa no pai, na mãe, no irmão, na empresa, no salário, no pastor, na célula. Isso é nosso. Isso está dentro de nós. Nós temos que lidar com isso. Acã possuía boa justificativa para a sua desobediência. Nunca possuiu uma capa na vida. Nunca teve isso, sempre vivendo no deserto, de repente uma capa, um ouro. Uma vida de sofrimento. Nunca pôde desfrutar de algo mais. Poderia usar como justificativa. E isso que acontece às vezes no nosso meio. Por que não furtar só um pouquinho? Ninguém vai sentir diferença num montante desse. Se eu pegar alguma coisa na empresa, ninguém vai sentir diferença. É uma mentirinha santa. Qual o problema? Tudo que nós plantamos, nós colhemos, querido. Tudo que você planta, você vai colher na sua casa, na sua família. Até mesmo a sociedade poderia justificar a atitude de Acã, daquela desobediência. Coitadinho, vai morrer todo mundo. Vai morrer a família, os filhos, as crianças. O que as crianças têm a ver com isso? A Bíblia diz que ela visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Tudo que você faz, você está plantando, não é só para você. Quem vai colher os seus filhos? Possivelmente, muitas coisas que você colheu na sua vida foi coisas que seu pai plantou, sua mãe plantou, seus avós plantaram. É assim. Até mesmo a sociedade poderia justificar, coitadinho, as crianças. Olha um exemplo bem claro de que aconteceu recentemente. Aquele brasileiro lá na Indonésia. O nome dele é Marcos Moreira. Traficante. Sabia das leis daquele país. Quando você entra num avião com direção a Jakarta, que é a capital da Indonésia, você recebe uma ficha para você preencher e vem com letras bem grandes. Tráfico de drogas tem pena de morte na Indonésia. Letras grandes. Ele sabia disso. Ele sabia disso e de repente foi pego. E houve uma condenação, morte. E nós
a própria presidente. Lógico, poderíamos tentar realmente, mas tem uma sentença em função daquilo que plantou e que sabia que não era para fazer. E às vezes nós estamos defendendo um traficante. Às vezes você está assistindo um filme em que, ou qualquer outra coisa, em que há traição, há infidelidade, e você está defendendo essa pessoa que está agindo completamente contra os princípios e os valores de Deus e da sua palavra. E nós queremos ainda proteger essa pessoa. Queridos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, com Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não se brinca. Aquilo que você plantar, você vai ceifar. Não comece a culpar dos seus fracassos, seu pai, sua mãe, suas condições, as circunstâncias. Não culpe. Isso é você. Se há alguém que precisa mudar, se há alguma atitude que precisa mudar, você tem que olhar para você mesmo e falar: Deus, eu vou mudar. Deus muda em mim. Começa no meu coração. Não é o seu pai. Não é essa prática de autojustificação que começou lá do Éden, quando eles pecaram e Deus chega para Adão. Que foi, Adão? Ah, foi aquela mulher que o Senhor me deu. Chega para ela: Senhor, é a serpente. E assim vai. Nós queremos arranjar alguém para culpar os nossos fracassos, e não é assim que a gente deve agir. Tem um filme, um vídeo que eu quero passar para vocês. Se tiver pronto aí, vamos passar. Preste bem atenção nesse vídeo. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa. Amém, pode ir. Só covardes que agem assim, né? Quantos filhos precisam de um sermão desse de um pai? Quantos pais estão precisando de um sermão desse do filho? Quantas coisas na vida nós estamos perdendo porque nós estamos culpando um e o outro e parando, estagnado e não caminhamos mais por causa desta luta interna e achamos que não somos merecedores disso. E a vida realmente ela é dura. Muitos estão
criando os filhos e ensinando que lá fora é um grande parque de diversão. E na verdade não é. Nós temos que equipar os nossos filhos para uma grande guerra, porque lá fora é guerra, é batalha. E nós temos que saber disso. Nós temos que saber disso. Há muitos que preferem deixar o seu casamento fracassar do que confessar o pecado, do que buscar conserto. Há outros que preferem deixar a firma falir do que confessar a falha, de se abrir realmente. Preferem deixar os filhos fugir de casa, frustrados, e assumir os seus defeitos e tentar acertar o seu relacionamento. Há muitas pessoas agindo desse jeito. Aquilo que é mandamento divino, ele deve ser observado e obedecido. Deus quer sempre o melhor para nós, sempre. Mesmo que nós não entendamos os motivos naquele exato momento, mas sempre Deus vai querer o melhor e os maiores ensinamentos vão vir dessa forma. Sempre. Eu quero fechar com o último ponto, dizendo sobre essas batalhas da vida, de uma posição que a gente toma de vitória ou derrota, de vencer a batalha ou perder essa batalha. Isso tudo vai estar em função das escolhas certas que nós fazemos. E fazer escolhas certas realmente não é fácil. Fazer escolha certa realmente não é coisa simples. Mas todos nós temos que fazer escolhas. Todos. Se pudéssemos voltar atrás, nós declinaríamos em muitas coisas que nós decidimos. Se pudéssemos voltar atrás, nós íamos mudar tantas coisas. E nós íamos manter outras. Pense você mesmo, se você pudesse voltar atrás em alguma coisa que você fez, que hoje você está sofrendo, a sua família está sofrendo. Se você pudesse voltar atrás, você mudaria isso. Infelizmente não pode. O problema não é fazer as escolhas, mas fazer a escolha certa. A vida ela é feita dessas escolhas, e quando nós fazemos essas escolhas, juntamos todas elas, isso nós chamamos de história. É a história da nossa vida. A nossa vida é formada de todas as escolhas que nós fizemos. Eu escolhi ir para aquela cidade em função de um salário, em função de algo que me chamou a atenção. Eu escolhi. E aí fez parte da minha história. Essas escolhas determinarão as histórias que serão contadas ao nosso respeito. Se história de sucesso, de celebração, ou história de dor, de decepção. Cientes ou não, a nossa escolha, elas têm consequências diretas sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. As nossas gerações, a nossa eternidade está em função das nossas escolhas, daquilo que você escolher na sua vida aqui nessa terra. Isso implica na sua eternidade. Eu tomei uma posição e fiz uma escolha naquela cidade de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso mudou a história da minha vida eternamente. Foi em função desta decisão. Acã, ele tinha conhecimento das orientações, ele tinha conhecimento da diretriz, ele tinha conhecimento das consequências. Nós temos no dia de hoje todo este conhecimento. Nós temos a palavra do Senhor que nos ensina. Nós temos a palavra do Senhor que fala de vida eterna, morte eterna, de céu, de inferno. Isso é real, é verdadeiro, e nós temos que tomar uma posição diante disso. Acã sabia dessas coisas. Se a gente ler o versículo 18 do capítulo 6, Deus vai falar bem claro. Ele fala assim: veja bem, não pegue nenhuma coisa da cidade, tudo tem que ser destruído. Obedeçam, porque se não fizer isso, cairá uma terrível desgraça sobre todo o povo. Ele sabia disso, Deus já tinha falado. Não era para colocar a mão nisso, não era para pegar isso. Mas por alguns minutos, alguns segundos, na hora que ele contempla aqueles objetos, ele perdeu a sensatez. Ele perdeu e caiu numa ignorância. Aquele prazer momentâneo, aquele prazer que você quer sentir momentaneamente, ele é maximizado. O diabo sempre vai agir desta forma. As consequências, elas são minimizadas. Quase que não sai. O diabo sempre vai fazer isso desde o jardim lá no Éden. Por frações aí de segundos, ele escolheu
sacrificar toda a família, sacrificar toda a sua história, toda a sua vida, toda a sua eternidade. E ele responde da seguinte forma: eu vi uma bela capa importada da Babilônia, umas peças de prata e uma barra de ouro. Eu não resisti. Por alguns instantes ele não resistiu, caiu, e a consequência foi dura. Como explicar essa atitude de Acã? Como explicar essa decisão, essa escolha? Ele tinha tudo para fazer uma escolha certa. Ele tinha tudo para receber de Deus grande vitória. Ele tinha tudo para receber de Deus na sua casa uma grande prosperidade, de possuir aquela terra. Mas como eu disse desde o início, o verdadeiro problema é ele não estar do lado de fora, nas circunstâncias da vida, mas se encontra do lado de dentro do nosso coração. A diferença é como que nós reagimos a essas circunstâncias externas. Como que nós reagimos a esses agentes externos que nos levam a pecar, que nos levam ao fracasso, que nos levam a fazer escolhas erradas, mesmo sabendo que a palavra de Deus condena isso. Olha o exemplo que aconteceu em Jericó. Havia uma mulher que escolheu e salvou toda a sua família, ao contrário de Acã, que acabou com toda a sua família. Raabe escolheu, ela tomou uma decisão: eu vou sair de cima deste muro. O que você precisa nesta tarde é tomar uma decisão: eu não vou ficar em cima deste muro, eu vou sair deste muro para salvar a minha vida e a minha família. Queremos alimentar o nosso ego, a nossa carne, o nosso corpo, sentir prazer, nos satisfazer momentaneamente. Possivelmente esse foi um sentimento de Acã naquele momento. Não pensou nos prejuízos, não pensou na família, nos filhos, nos irmãos. Em função dessa atitude de Acã, 36 homens morreram naquele combate contra Ai. Não foi só a família dele, mas 36 pais de família também morreram em função daquilo ali. Muita gente são afetadas pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Algumas escolhas nos fazem sofrer muito e por muito tempo. E você tem a oportunidade de mudar isso na história da sua vida, na sua família, na sua casa. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar isso. Quanto mais nós mudamos, menos miseráveis somos. E essa mudança tem que começar no seu coração. Essa mudança não é para alguém que você está pensando aí agora, da família, que não, é para você. Precisamos começar a fazer escolhas certas. Mesmo que ainda estamos feridos, traumatizados neste momento. Mas este é o momento de fazer escolhas certas. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que faço tudo novo. Deus quer fazer algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família. É hoje que Deus quer fazer isso. É a sua perseverança, é a sua escolha que vai fazer toda a diferença, que vai mudar a história. É quando você confia em Deus, Ele que traz essa paz no seu coração. Eu quero fechar com este versículo de Joel 2, 25 e 26, que ele fala assim: restituirei os anos comido pelo gafanhoto, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. Deus quer restituir na sua vida todos esses anos de vida que você perdeu amarrado num trauma passado, em acontecimentos passados. Deus quer restituir tudo isso na sua vida. Deus tem o maior prazer de fazer isso. Só Deus pode nos satisfazer plenamente. Até que você aprenda isso e saia dessa situação miserável. Amém? Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Restituirei esses anos que foram comidos pelo gafanhoto.
pela locusta, pelo pulgão, pela largata. Deus quer restituir na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo. Deus quer operar salvação nesta noite. Deus quer operar libertação da sua alma. E nesta noite é uma noite de escolha. Escolhei hoje, diz a palavra do Senhor, entre a bênção e a maldição. Escolhei hoje a quem servais. O próprio Josué vai dizer isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida. Quero profetizar sobre a sua vida. Decisões certas, escolhas certas, prosperidade, vida e vida em abundância. Eu quero profetizar a presença do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Paz de Deus é todo o bem-estar do céu sobre a sua vida. É o shalom de Deus sobre a sua vida. E o grande desafio nesta tarde é: você quer abrir o seu coração para o Senhor Jesus? Você quer convidá-lo para entrar no seu coração e aceitá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Aquele que vai trazer a paz verdadeira, aquele que vai mudar a sua história, aquele que vai alcançar a sua casa e a sua família. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você, se esse é o seu desejo. Levante bem alto para que eu veja, e eu quero orar com você e te abençoar. Eu quero aceitar a Jesus. Levante bem alto que eu quero ver a sua mão. Hoje é uma grande oportunidade para você sair daqui abençoado. Eu quero orar com você. Levante bem alto a sua mão. Você que levantou a mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Não é o momento agora de travar na cadeira, não é o momento de segurar, não é o momento de se envergonhar. Este é o momento de coragem. Este é o momento de coragem, para que você saia deste lugar e venha à presença do Senhor Jesus. Eu quero orar pela igreja. Você que passou por traumas no passado, que ainda martela na sua alma, no seu coração. Você que enfrentou momentos difíceis na vida, que gerou esses traumas, que prende, que está te encarcerando, que está te amarrando. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou ministrar sobre a vida nesta noite, a libertação, a cura, a restauração. E Deus vai restituir o que o gafanhoto levou. Deus vai restituir. Você está afastado dos caminhos do Senhor. É tempo de restituição. É tempo de voltar a andar na presença do Senhor. Eu quero orar por você e pela sua vida. Sair do seu lugar. Às vezes você não consegue ficar fixo no emprego, não para no emprego. Às vezes você não consegue se libertar deste vício. Às vezes você não consegue amar a sua família, olhar para a sua família com amor. Às vezes você não consegue expressar o seu amor com um abraço, com uma palavra. Tudo isso faz parte desses traumas passados. Tudo isso faz parte dessas coisas que estão te amarrando e te prendendo. E nesta noite Deus está falando: eu quero te libertar por completo. Talvez você não consegue perdoar o seu pai, talvez você não consegue perdoar o seu irmão, talvez você não consegue perdoar alguma pessoa que te feriu tanto, que te abusou. Este é um momento que Deus quer libertar a sua vida. Seu pai não tem condições mais de reverter aquilo que ele fez, mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz tem todo o poder para reverter isso. Tem todo o poder para reverter. Vou orar com você. Pai, aqui estão essas pessoas, Senhor, que o Senhor ama, que o Senhor tem prazer, pessoas que, ó Deus, o Senhor criou para viver toda a plenitude, todas aquelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem para eles.
Em algum momento da vida, Senhor, houve alguns acontecimentos externos, algumas circunstâncias externas, alguns, Deus, foram abusados, alguns maltratados, alguns rejeitados, Pai, e na alma há um sentimento de dor, há uma ferida na alma, Senhor, há algo que está machucando, algo que ainda incomoda, algo que ainda não deixa, Pai, deitar, dormir, descansar. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Consolador. Vai agora, Senhor Deus, na raiz do coração, da alma. Arranca, Senhor, esta ferida, arranca este trauma. Senhor, nesta tarde, eles estão aqui dizendo: Senhor, eu necessito, e eu estou liberando perdão para esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos, Pai, nesta tarde, a libertação. Nós ministramos, Senhor, a cura, a restauração. Nós ministramos e profetizamos que chegou o tempo, meu Deus, da restituição. Todos esses anos que foram perdidos, Pai, o Senhor vai restituir com muito mais, com um dobro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro por toda a igreja, aqueles que não tiveram, Senhor, a coragem, ó Deus, como Acã, naquele início, quando as coisas começaram a acontecer, ele não teve coragem de se expor e chegou àquela situação de morte. Meu Deus, tenha misericórdia daqueles que não tiveram coragem de se expor nesta noite, para que eles sejam alcançados pela Tua graça. E ainda há tempo, Senhor, abre o seu coração aceitando o Senhor como Senhor e Salvador. Toma em Tuas mãos, nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Se você crê na bênção de Deus, na restauração, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.